Falamos de pecuária agora, vamos falar um pouco a respeito de 2025, de como que o mercado se estrutura, o que o mercado futuro principalmente está nos contando, né, desde o mês passado, como é que ele vai apontando, como é que esses negócios vão vindo. Vamos falar também um pouco a respeito dessa história, ali no final de dezembro, quando a China, em um dos seus ministérios, anunciou que vai estar elaborando uma investigação em relação às importações de carne bovina, não só do Brasil, mas dos seus principais fornecedores, como Brasil, Argentina e Austrália. Para falar a respeito destes temas, nós vamos conversar agora ao vivo com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, que participa conosco desta edição de Agricultura BR, nesta tarde de quinta-feira. Alcides, um prazer tê-lo aqui conosco. Um feliz ano novo para você, muito bom começar o ano, nosso primeiro programa ao vivo, falando contigo, falando de mercado pecuário. Eu vou começar com essa sinalização chinesa, que quando a gente ouviu falar disso, falou assim, olha, algum tipo de pressão, né? Mas a China anunciou essa investigação. E desde o mês de novembro, a China meio que, metade do mês de novembro, a China meio que tirou um pouco o pé das importações, pelo menos do Brasil, as exportações, o volume foi ficando menores. Em dezembro, também as parciais mostraram uma exportação menor de carne bovina, mas tendo a China ali como grande ponto. E aí, encerra o ano falando dessa investigação quanto às importações, alegando que está atrapalhando a produção local. Mas é uma produção local meio pífia, Alcides. Qual que é o seu entendimento a respeito deste tema? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um ótimo 2025 para vocês e a sua competente equipe, não é? Então vamos ver se eu não esqueço nada das suas perguntas, tá? Do ponto de vista pecuário, a China ela é o terceiro país pecuário do planeta, tá? Então, o primeiro rebanho é da Índia, depois vem o Brasil e depois vem a China, né? A China é importante na pecuária, tá? E aí são várias conjecturas que a gente pode fazer a respeito do anúncio dessa investigação. Primeiro que essa investigação, segundo os próprios chineses, vai demorar 8 meses, né? Então, do ponto de vista de mercado, nada deve mudar, pelo menos não agora no curto prazo, tá? A China ela tem uma grande preocupação com segurança alimentar, né? Ela compra alimento no mundo inteiro e, além de comprar alimento, ela cria condições de logística para ter esses alimentos, tá? Então, ela está construindo portos no mundo todo, está construindo ferrovias, está construindo armazéns, está construindo rodovias, não é? Então, ela está fazendo todo um conjunto de atividades, construindo hidroelétricas. Então, isso acontece na África, na Ásia e também nas Américas, América do Norte, América do Sul, América Central, tá? Então, a China tem investido nisso. Acontece que nós estamos caminhando por um ciclo de alta na Argentina, no Brasil, na Austrália, em todos os países, né, que ela compra. Então, ela já premeditando esse fato, ela já está dizendo, olha, nós vamos rever a nossa importação, que é para todo mundo ficar mais ou menos de orelha em pé e não subir muito o preço, tá? Então, essa seria a primeira conjectura. A segunda é que, bom, você mesmo falou há pouco aí, entram os republicanos nos Estados Unidos, começam o atrito com os chineses, e a China deve desviar, né, o seu grande consumo de matérias-primas, soja, milho, carne bovina, carne de frango, carne de suíno, etc., para garantir um fluxo de alimentos constante na China. Então, isso contrapõe a essa possibilidade de queda de preço. E na pior das hipóteses, Fabiano, é que a gente pode terminar essa investigação com cota, né? Então hoje a gente paga 12% de imposto para colocar a carne lá dentro, talvez esse imposto suba, talvez a gente tenha uma cota livre de impostos, uma cota com imposto em torno de 12% e aí livre com impostos mais altos. Já é assim na União Europeia e já é assim nos Estados Unidos, né? Então, de cara é mais ou menos isso. Mas a China ainda deve continuar sendo o grande destino da carne brasileira, 60% do que a gente exporta, e a gente deve crescer 0,5% na exportação ano que vem,
considerando que a gente teve um recorde de exportação em 2024. Muito bem, Alcides, e dito isso, aí eu te pergunto uma seguinte questão. A China hoje, ela tem lastro, ela teria sustentação para conseguir fazer menor volume de aquisições dos seus principais fornecedores, considerando que ela está trazendo uma pressão de preços, tentando fazer uma pressão de preço futuro, inclusive, isso impactaria esse consumo chinês, alteraria o balanço econômico da China em relação a consumo de carne bovina, precificação e atendimento a esse consumidor interno? Ô, Fabiano, a gente achava que com a recuperação do rebanho de suínos, do plantel, né, de suínos na China, a exportação de carne bovina despencasse. Não aconteceu, tá? Por quê? Porque você tem, ao longo dessas décadas todas, foi construído na China uma forte agricultura, uma forte prestação de serviço e uma forte produção industrial, tá? Então a classe média chinesa é muito grande. A estimativa da FAO aí é que a classe média chinesa tem 800 milhões de pessoas, né? No Brasil tem 30, 40 milhões de pessoas, né? Então é muito grande. Vários Brasis consumindo alimento de melhor qualidade. E a maneira de consumir essa carne bovina, que antigamente ela compunha alimentos, por exemplo, o escondidinho brasileiro, né? Então a carne era um componente desse prato, não é o filé. E isso está acontecendo também na China. Então a classe média chinesa e a classe alta, naturalmente, estão consumindo carne, né? Consumindo os filés. Então o hábito alimentar mudou, a dieta mudou, né? Com o aumento do poder aquisitivo da população chinesa, o consumo de proteínas melhorou bastante. Agora, não é só carne bovina, né, Fabiano? Eles têm carne de frango, carne de suíno, então eles tendem a ter uma fonte de abastecimento interno, mas eles dependem, sim, da importação de alimentos. Se não da carne, do produto final, que é as próprias carnes, mas pelo menos dos insumos que produzem a carne. No caso, o farelo de soja, soja em grão, milho, farinhas de milho, etc. Alcides, e agora falando um pouco aqui do mercado interno brasileiro, se nós olharmos para os últimos meses de 2024, nós tivemos um pico de valores de negociação para arroba de boi gordo em novembro. Nós tivemos os valores recuando, né, trazendo um valor mais para baixo em dezembro. Eu não estou dizendo que esses valores eram ruins, mas eles recuaram em relação ao mês de novembro. E quando nós estávamos ali no dia 15, 16, olhava o mercado futuro, ele mostrava as posições do mercado futuro de janeiro, de fevereiro, de março, com números melhores do que aqueles que a gente estava vendo no mês de dezembro, em vários momentos para as cotações de arroba de boi. O que esses cenários significam para 2025 em relação à precificação e oferta de animais para abate? Bom, boa pergunta, obrigado, Fabiano. É mais ou menos isso, tá? Esse ano assim, o ano passado, né? O final de dezembro, o mês de dezembro, os compradores de gado já previram, né? A gente teve feriado de Natal bem no meio da semana e o feriado de Ano Novo bem no meio da semana. Então, menos dias úteis, maior dificuldade para comprar boi. Então, eles já foram se posicionando em novembro e começo de dezembro, até o dia 5, 6 aí, e já fizeram a escala. Não é que isso foi premeditado, mas aconteceu de eles já imaginarem ter mercadoria suficiente para atender o mercado no final do ano. Então, essa semana que a gente está vivendo agora, a gente teve 3 dias úteis, né? E com pouca gente no mercado, porque dezembro também, o pecuarista pessoa física, se ele vende o boi agora em dezembro, ele já paga o imposto em 2025, né? Ele vende em dezembro de 2024, paga em 2025. E se ele vender em janeiro, vai pagar só em 2026, né? Então, muita gente também saiu do mercado por questões fiscais, tá? Então, você teve problema fiscal, você teve menos dias úteis no final do ano, então, aí o pessoal fez posição, se retraiu
e os preços caíram. E é como você falou, né? Está 320 em São Paulo, 325, que é muito melhor do que os R$ 180 que estava lá em meados do primeiro semestre de 2024. E com relação à expectativa para 2025, o mercado acredita que em meados do ano a gente tem uma virada forte mesmo, preços mais altos, a gente já começa no ciclo de alta do boi, e dependendo da oferta de fêmea que a gente vai ter agora no primeiro trimestre desse ano e no segundo trimestre, talvez a gente adiante esse ciclo de alta, mas vai depender muito aí da oferta de fêmeas, tá? A gente sabe que no primeiro trimestre a oferta de fêmeas é maior por causa do descarte da estação de monta, mas é o segundo trimestre que vai definir em que ponto do ciclo a gente está, o que será 2025. Alcides, para encerrar aqui a nossa entrevista, nós vimos em 2024, os relatórios, né, os documentos elaborados pela Scott mostraram isso, uma mobilização muito mais intensa para confinamentos, né, principalmente a partir de um momento em que o mercado ficou mais atraente. E 2025, os dados iniciais, já desde o ano passado, mostram um ano bem interessante, mas bem mais interessante para a pecuária. Essa mobilização, essa intenção de confinamento, ela sobe em 2025, a mobilização também, e com isso alguns processos que são relacionados, que você citou agora há pouco, de precificação, de valorização, eles podem ocorrer antes por conta desse preparatório, por exemplo, nesse ano de 2025? Olha, Fabiano, a tendência é que a agricultura intensiva ela se expanda, não é? Então a gente deve, a cada ano, ter mais gente confinando o gado. O sistema brasileiro, a gente confina o bovino no final da vida dele, né? Então, sempre 90 dias, 120 dias, né? A gente leva lá um boi magro de 13, 14, até 15 arrobas, e engorda mais 4 ou mais 5 arrobas em confinamento, tá? Diferente da União Europeia, diferente dos Estados Unidos, que você desmama o bovino e já põe no confinamento. Por que isso? Porque é muito barato, vou dizer barato entre aspas, né? É muito mais, o produto é economicamente viável eu terminar o boi em pasto, tá? E a gente está num clima tropical com muita insolação, dias longos, né, umidade, a temperatura elevada. Então, eu tenho que usar a natureza do bovino, que é um ruminante, ele consegue digerir a celulose do capim, e eu consigo transformar capim em carne de altíssima qualidade. Tá? Então, a gente deve conviver sempre com os dois sistemas de produção em pasto e produção em gado confinado. E a grande mudança, Fabiano, é que o boi China, né, que é o boi de 30 a 32 meses, de 30 a 34 meses, esse vai ser o boi Brasil. Tá? Então, essa é a característica. Isso aconteceu com café, com milho, com soja, com trigo, com tudo. Né? Então, a gente vai aumentar a produtividade por hectare e a gente vai ter bovinos precoces indo para o abate e bovinos sendo abatidos não mais com 5, 6, 7 anos, mas sim com 2, 3 anos de idade. Tá? Então, essa é a nova característica, tanto faz em confinamento, ou semi-confinamento, ou também em pasto.